Boa tarde, presidente, vereador Marcelo Lanzarin, senhores caríssimos colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui presentes e a todos que nos assistem. Eu tenho dito nas sessões anteriores que vou falar, nas sessões dos meus projetos, dos projetos que tenho apresentado e que tenho a alegria de tê-los aprovado aqui na Câmara Municipal. Hoje eu quero dar destaque a um projeto muito simples, mas que também nasceu de uma solicitação, de uma sugestão da população, em virtude de um acidente que aconteceu lá pela região norte, um acidente muito grave, quando um veículo bateu em uma caixa de entulho, aquelas de ferro, e foi muito, houve dano físico também, o dano material, mas o dano também à integridade física do condutor do veículo. E aquela caixa coletora de entulho, ela não estava sinalizada com aquela faixa refletiva. Então, nós entramos com um projeto de lei aqui, obrigando que essas caixas tenham essas faixas refletivas, impedindo esses acidentes. É muito ruim passar por uma rua mal iluminada, e se deparar com uma caixa de ferro dessas aí, elas precisam estar bem sinalizadas. Então, até para a população saber, se passar por algum lugar que tenha uma caixa dessa sem aquela faixa refletiva, que é uma sinalização importante, vocês precisam denunciar essa empresa, ok? E eu falei também aqui do projeto de lei, vereador Silvio Zimmermann, aquele projeto que é muito falado, as pessoas elogiam bastante, que ele obriga o motorista de ônibus a parar fora do ponto a partir das 22 horas até as 5 horas. Eu falei disso aqui, e aí uma pessoa me sugeriu falar aqui e também ir conversar com o pessoal da empresa, porque o projeto de lei diz, aqui no artigo 8º, o artigo 8, que tem que desembarcar, ou seja, a pessoa tem o direito de desembarcar do ônibus após as 22 horas, mesmo que não haja um ponto de ônibus no local. E diz, professor Gilson, já vou lhe conceder uma parte, que a concessionária, ela tem que colocar um informativo lá no ônibus, uma informação avisando o usuário desse direito. E me parece, segundo o que eu ouvi, que a empresa ainda não colocou em todos os ônibus. Então, nós precisamos cobrar os nossos direitos. Vou conversar com a empresa concessionária do transporte público coletivo aqui na nossa cidade, porque eles precisam cumprir as leis aqui na nossa cidade. Concedo a parte. Presidente, uma parte, por favor. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, vereador professor Gilson. Vereador Marcos, parabéns. Eu até lembro que sugerido ao senhor também que eu queria ir junto com o senhor, porque foi aprovado por esta casa um projeto de lei que permite que as pessoas com deficiência física possam parar fora do ponto de ônibus com segurança. É mais um projeto muito parecido com o seu, mas que também parece que a empresa faz questão de não lembrar, parece que faz questão de não avisar os usuários, e eu conheço vários usuários que não sabiam que podiam depois das 10 horas parar, e não sabem e não cobram os seus direitos, mas nós temos aqui, enquanto vereador, e quando o senhor for, eu gostaria de ir junto com o senhor, para também levar a cópia desta lei que foi aprovada aqui nesta Casa Legislativa, onde dá o direito também da pessoa com deficiência física parar, porque tem muitos motoristas que querem o fazer e muitas vezes não pode porque tem um pouco de medo. Então, nós temos que sim, cobrar esta Casa Legislativa, chamar inclusive outros vereadores, para fazer sim se cumprir a lei, porque nós aqui votamos nesta lei, que é importante para as pessoas, depois das 10 horas, como o senhor falou, e também para os deficientes. Então, quero fazer força e quero ir junto com o senhor também para poder cobrar da empresa essas duas leis importantes aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado pelo a parte, incluo o meu pronunciamento. Será um prazer, professor Gilson. Vamos sim agendar, conciliar as nossas agendas para estarmos ali conversando com o gerente, enfim, da concessionária do transporte público coletivo aqui na nossa cidade. Eu tenho vários projetos também simbólicos, como eu disse, vou falar no decorrer das sessões futuras, vários projetos simbólicos também. Eu estive, inclusive, também lá na BIS FM, conversando com o Sandro, o pessoal muito agradável, estava lá também a tesoureira da Associação de Moradores da Itopavazinha, uma senhora muito atuante e fez perguntas inteligentes, estava também o jornalista Jefferson, participou conosco lá do programa.
Eu falei dos projetos e muitos deles eles não sabiam, não conheciam também que nós tínhamos apresentado e aprovado aqui na Câmara Municipal. E dentre esses projetos simbólicos, ou na mesma linha desses projetos, eu acabei de entrar, vereador Ito, e eu cito esse projeto para fazer um link com uma fala que quero fazer aqui, alguns segundos somente. Entrei com o mês de conscientização contra as fake news. Professor Gilson, eu até quero agendar também com a secretária de Educação, porque nós temos vários projetos interessantíssimos aqui, com temas como esse aqui. Fake news hoje é um mal que assola, né, infelizmente, a nossa sociedade. E temos vários projetos de conscientização, de combate às drogas, à violência e por aí vai. E eu gostaria de passar para a secretária de Educação esse calendário com essas leis para que sejam trabalhadas, esses temas sejam trabalhados nas nossas escolas, professor Gilson. E eu quero o seu apoio para isso também. Esse mês de conscientização contra as fake news, tem um vereador aqui que usa uma expressão, né? A gente pode dormir como herói e acordar como bandido, e é verdade. Alguém pode, de repente, inventar alguma coisa do político A, do político B, e não somente de político, enfim, e alguém compartilhar essas informações falsas nas redes sociais, e aí a pessoa tem que se explicar para a sociedade, se explicar para os seus familiares, então é um problema muito grave. E faço essa introdução a esse tema para falar um pouquinho do que está acontecendo, né, com essas gigantes da comunicação contra o presidente da República. Foi noticiado aí, né, uma verdadeira, a gente não pode falar assim, né, mas uma verdadeira fake news contra o presidente Jair Bolsonaro, querendo ligá-lo ao crime, né, brutal, evidentemente, contra a vereadora Marielle. Interessante que nem se fala do motorista da Marielle, que também foi assassinado, mas é uma covardia, né? É uma covardia o que eles pretendem fazer, querendo ligar o presidente da República, mas não somente isso, tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado. Agora, baseado numa informação inverídica, sem fundamento nenhum, eles mesmos na própria notícia disseram que o presidente da República estava em Brasília na época como deputado federal, estava lá a digital dele, ele votou naquele dia, então eles nem deveriam ter filtrado aquela notícia e não ter, né, noticiado daquela maneira. Então, a gente precisa ficar, presidente, com os olhos bem abertos, precisamos ficar atentos, porque se fazem isso com o presidente da República, o que podem fazer conosco, né? Então temos que tomar muito cuidado, nós precisamos conscientizar a nossa sociedade dos riscos, dos perigos, das fake news, e também fica aqui o alerta que não se pode acreditar nesses gigantes, nessas gigantes aí da comunicação. E algumas pessoas até acreditam que algumas delas estão fadadas ao fracasso, à ruína, porque me parece que a população brasileira realmente está acordando antes, né? Levar a logo de algumas empresas era um grande orgulho para algumas pessoas, está quase se tornando vergonhoso por causa desse tipo de situação. E quem é político, quem está na política e já teve a oportunidade de gerir, ou quer seja uma prefeitura municipal ou até uma câmara municipal, sabe muito bem como funcionam, né, alguns, não são todos, alguns canais da imprensa, como funcionam. E é evidente que o que está acontecendo, presidente, é que cortaram as verbas para o governo federal, e aí nós estamos falando de milhões e milhões, e agora eles ficam atacando o nosso presidente, que está, graças a Deus, vencendo a corrupção, vencendo a inflação, vencendo os juros, o risco Brasil, né, praticamente zerado, a economia se restabelecendo. Então nós temos que acreditar no nosso país, no futuro do nosso país, e não ficar dando crédito, embora, né, venha aí dessas gigantes da comunicação, não podemos ficar dando crédito a esse tipo de informação falsa. Muito obrigado.